oportunidades nas últimas oportunidades que nós tivemos juntos aqui, nós começamos a ver o papel de Moisés como o intercessor, né? O intercessor do povo. Nós vimos que depois do povo produzindo ali um bezerro e identificando como aquele que o libertou do Egito, o Senhor revela que a sua ira cairá sobre aquele povo. O povo atribuiu a libertação, a redenção a um outro Deus, ao bezerro. E então nós temos Deus, a partir daí, revelando que derramará sua ira sobre o povo, que vai castigar o povo, que vai eliminar o povo da terra, e somente de Moisés vai fazer então uma grande nação. E aí nós vimos Moisés entrando em cena, intercedendo pelo povo, e o que mais nos chamou a atenção é que as intercessões de Moisés são extremamente profundas e impactantes. Vimos a maneira como Moisés se dirige a Deus, vimos Moisés falando com o Senhor, e ele apelando para que o Senhor não destruísse o povo, e usando como argumento apelativo a honra do Senhor, dizendo, o Senhor vai destruir o povo aqui, o que as pessoas vão pensar de ti? O que o Egito vai pensar de ti? Que o Senhor libertou para matar aqui, então isso não é bom para a sua honra. Vimos isso, Moisés apelando para o caráter de Deus, para a honra de Deus, para o nome de Deus. E também nós vimos a segunda petição, quando Moisés se oferece como sacrifício, como substituto. Se o Senhor não for libertá-los, ou o Senhor não perdoar, não mudar a sua visão, então risca meu nome do teu livro. Moisés tentando ali se colocar como um substituto em favor do povo. Hoje nós veremos mais uma petição que está relacionado à presença do Senhor, no meio do povo. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. E nesse primeiro momento a gente vai ver essa parte que a gente tratou na liturgia, do 1 ao 11, para depois a gente entrar na petição, Mas a gente vai permanecer do 1 ao 11 primeiramente. Veja bem, antes de ler o texto, a terceira intercessão de Moisés é uma resposta, e será uma resposta a outro grave problema, Nós tratamos sobre a importância disso ao longo dos nossos estudos, mas aqui nós vamos ter uma terceira intercessão que vai tratar um grave problema. E veja, embora o Senhor, como já vimos, tenha concordado não destruir Israel, ele vai se recusar a acompanhar Israel a Canaã. E é a partir daí, dessa recusa do Senhor em não ir com Israel até Canaã ou até a terra prometida, que vai fazer com que Moisés interceda pelo povo. Então vai ser basicamente isso que a gente vai tratar, Então, enquanto investigamos essa intercessão, nós precisamos compreender a gravidade dessa fala. Então veja aí, verso 2 e o verso 3 do nosso texto, Êxodo 33, verso 2 e verso 3. Olha o que diz o texto. Olha o que Deus diz, Deus diz: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Veja bem, vamos aqui por partes, perceba algo interessante nesse texto. O Senhor afirma que, primeiramente, não vai subir com o povo para a terra. Mas se você observar, essa palavra de Deus, ela parece ser uma palavra boa e não ruim. Não sei se você prestou atenção na leitura. Porque olha o que acontece. Deus diz assim: tudo bem, Moisés, você intercedeu, você não é o substituto cabível, perfeito, para espiar o pecado do povo, mas eu não vou mais destruir o povo, não vou destruir. Só que eu não vou seguir mais com esse povo até a terra que mana leite, até a terra prometida. Não irei mais com vocês. Só que, para compensar, vamos colocar assim, para compensar, vamos fazer o seguinte: eu vou abrir o caminho. Todos os inimigos que poderiam impedir vocês de chegarem lá, eu vou afastar. Os jebuseus, os heteus, os serazeus, todos os zeus que estão aqui, Deus diz:
eu não vou permitir que eles metam a mão em vocês, toquem vocês, vocês vão chegar lá. E para compensar ainda mais, a terra que vocês vão herdar é uma terra que mana leite e mel, tá? É uma terra próspera, é uma terra que tudo que você fizer, plantar, ela vai ser uma terra extremamente próspera. Então veja o que está acontecendo. Deus está prometendo para Israel prosperidade e segurança, tá? Só que ele diz que não vai com o povo, tá? Não vai com o povo. E ele vai justificar porque ele não vai. Ele diz: eu não vou, porque vocês são um povo de dura cerviz, são pecadores, né? Que erram, e se eu for com vocês, o que vai acontecer? Eu vou destruir. Então veja, não parece ser uma informação boa ou não? Prosperidade, segurança sem destruição. Então veja, o que temos aqui é a informação de que antes de falar, o interessante é que o Senhor, como eu disse, explica porque ele não vai, né? Ele vai reter a sua presença, e esse fato de reter a presença é um ato de misericórdia, tá? Reter a presença do Senhor é um ato de misericórdia para que o povo não seja destruído. Pois bem, então veja, o que temos aqui é uma informação de que mesmo o Senhor não indo com eles, a promessa é de vida boa, tá? De vida boa e vida tranquila. Mas perceba a reação do povo. E eu preciso que você tenha em mente que essas petições, o que está acontecendo aqui, está no contexto do bezerro, tá? Da idolatria, do abandono, de buscar um guia para conduzi-los à terra. Sim, 3.000 já morreram aqui, que nós já vimos quando Moisés desce do monte, quebra o bezerro, bota fogo, vira pó, dá o povo para beber. Tudo isso nós já vimos. Agora, veja a reação do povo. Alguém leia o verso 4, por favor. Calma aí. São boas ou são más? Porque o texto diz: ouvindo o povo estas más notícias, o que tem de errado na proposta de Deus? Essa oferta aqui parece ser agradável. Mas tem em mente o coração do povo. O que o povo tinha pedido há tempo atrás? Uma imagem para conduzi-los. Sim, Deus está dando o que eles pediram. Perceba que a palavra do povo a Arão agora se traduz dessa palavra de Deus a Moisés e ao povo. Mas aí eles choram e começam a prantear, dizendo: que más notícias são essas? Mas eu vou explicar para vocês sobre isso no final, mas a gente vai andar aqui para que vocês possam entender. Então veja, por que essa palavra é recebida? Por que essa palavra é recebida assim? Aqui ainda não está claro, a gente vai ficar mais para frente, mas ela demonstra algo extremamente significativo para nós. Mas algo vai ficar claro aqui, que existe em jogo algo muito mais profundo do que um simples bem-estar, do que uma simples terra que emana leite e mel, tá? Existe algo em jogo muito maior aqui, e que você vai ver na petição de Moisés, e você vai ver na resposta depois do povo em relação a isso. A questão não é só prosperidade, existe uma coisa maior em jogo. Existe algo maior em jogo que é extremamente significativo. Porque não lembra do profeta? Ainda que a terra não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegro no Senhor. A minha alegria é o Senhor, diante da falta de tudo. Mas Deus está dizendo: vocês vão ter prosperidade, mas não vai ter a minha presença. Então, há algo melhor do que o tudo dessa vida, que é o que Deus está querendo inculcar na mente do povo. E a gente vai ver isso aqui. Então veja, depois da reação, Moisés se aproxima de Deus então com uma terceira petição. E essa terceira petição, ela pode ser dividida em duas. Nós falamos que são 4 petições de Moisés. A última pequenininha a gente vai tratar bem rapidinho hoje, para a gente fechar essa parte. Mas veja,
A terceira petição ela pode ser dividida em duas, tá? Então vamos olhar para a primeira parte da petição de Moisés, ligada a essa palavra de Deus, que ele vai dar prosperidade, mas não vai com o povo. Então olha aí o texto, o verso 12 e o verso 13. Diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não me faça saber neste momento, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Veja que interessante. O que Moisés está fazendo, o que Moisés está pedindo aqui nessa intercessão feita por ele, ou nessa terceira intercessão? Primeiro, perceba que Moisés expressa sua insatisfação com a ausência do Senhor no meio de Israel. Vem cá, o Senhor diz que vai fazer subir este povo, só que não me disse quem vai comigo, quem vai com a gente. O Senhor disse que nos conduziria, mas chega agora, depois dessa situação, o Senhor disse que não vai mais, tá? E entenda, o povo entendeu, e eles estavam desesperados aqui pela presença de Deus, porque eles sabem que não podiam continuar sem Deus. E aí, olha que interessante, Moisés usa aqui a sua posição favorável com Deus para fazer um pedido duplo a Deus. Você percebe? Senhor, se o Senhor me considera, se o Senhor acha que me considera de verdade, se eu achei graça aos teus olhos, então eu quero que mediante a isso me conceda aquilo que eu vou te pedir. Já que o Senhor me considera, então me ajude nessas duas questões que eu vou lhe pedir: que eu conheça os teus caminhos, e que o Senhor restabeleça Israel como seu povo. Olha que interessante. Vocês perceberam que eu estou tratando todo o livro, mostrando o propósito missionário do livro, que é que Deus seja conhecido por toda a terra por meio de Israel. Deus diz: por meio de vocês, nação santa, separados agora, o meu nome será conhecido. Então Moisés diz: eu quero que o Senhor me dê a conhecer os seus caminhos, eu quero conhecer aquilo que é preciso conhecer do Senhor, tá? Isso é muito interessante. Eu quero conhecer isso, e também peço que o Senhor restaure Israel como seu povo. Olha que interessante. A primeira coisa que Moisés pede aqui, nessa segunda parte, ele reafirma a solidariedade com Israel, tá? Porque se o Senhor quer mostrar favor a Moisés, se Moisés achou graça diante de Deus, então Moisés quer que Israel também encontre graça aos olhos do Senhor. Se vai fazer isso comigo, faça também com o meu povo. E seu apelo não é porque Israel merece, porque, como nós já vimos, Israel cometeu um grande pecado. Moisés usa o seu próprio favor com o Senhor como uma alavanca para restaurar Israel a uma posição de favor semelhante à dele diante do Senhor, aquilo que somente Cristo poderá fazer de maneira plena, mais na frente. Nós já tratamos aqui sobre isso. Então ele pede isso ao Senhor, e também ele vai apelar para o caráter de Deus novamente, dizendo: olha, esse povo é separado, eu quero que o Senhor separe esse povo. Esse povo foi separado para um propósito. Então, se o Senhor não for com eles, como é que vai cumprir o propósito que o Senhor mesmo prometeu que faria? Se Deus estava presente. Se o Senhor separou, lembra lá, nação separada santa, para fazer conhecido o nome, e o Senhor não vai estar? Não tem fundamento, não tem explicação. Então Moisés está pedindo essas coisas ao Senhor, tá? Moisés não quer que tudo aconteça fora dos planos de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas todas as petições de Moisés não estão ligadas ao que Israel é,
Mas Moisés apela pelo caráter de Deus, dizendo: Senhor, e os seus planos? E o que o Senhor projetou? E aquilo que o Senhor disse que faria? Como o Senhor será conhecido pelo mundo? Porque os egípcios, o que eles vão pensar do Senhor? Então assim, toda a proposta de Deus toda a proposta de Moisés está relacionada ao caráter de Deus e não ao povo, tá? Então, é isso que nós temos. Agora veja a resposta da petição. Olha que interessante. Veja o verso 14 aí. Alguém lê para mim. Respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Olha que interessante. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O texto literalmente, no original, vai dizer assim: meu rosto irá. Veja bem. Ele se refere à ideia que a presença de Deus estará presente. Agora veja que interessante. Existem algumas sugestões sobre o que essa palavra ou essa resposta de Deus quer dizer, tá? Porque parece que não fica muito claro. Parece até que ele está ligando esse episódio, que ele vai estar ligando diretamente com o teto, e vai estar contigo, mas não com o povo. Isso. Assim. E ele também vai ligar com o episódio com o novo do Moisés Bíblia. Justamente, fantástico. Então a ideia é essa. Ele diz: meu rosto vai contigo e eu te darei descanso. Mas e o povo? Moisés está intercedendo pelo povo, tá? E aí as pessoas começam a tentar tratar essa palavra aqui, dizendo: não, Deus ofereceu apenas uma concessão parcial a Moisés. Deus não atendeu o pedido total de Moisés. Outros vão argumentar que o Senhor não ofereceu nada a Moisés. Não teve resposta nenhuma aqui, porque Moisés também não vai entrar na terra, Moisés vai ver de longe, então não teve nada. Agora veja, mas o que fica claro para a gente é que fica extremamente claro que Moisés ele não está completamente satisfeito com o que Deus está dizendo. Lembra que nós falamos que o tom de Moisés, que a maneira que Moisés trata com Deus aqui, é até de assustar. Mas parece que Moisés não está satisfeito, tá? Quer ver? Olha o verso 9 do capítulo 34, por favor. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue nosso meio conosco, porque este povo é de pura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Veja aí, ele na resposta anterior, ele entende que Deus não iria com ele, e ele pede novamente: se nós achamos graça aos seus olhos, segue com a gente. Então veja, Moisés entende isso, ele deseja a presença dele, ele não está satisfeito. Então veja, a resposta do Senhor nesses moldes nos leva à segunda parte da intercessão de Moisés, tá? Vamos lá, verso 15 e verso 16 do capítulo 33. Então lhe disse Moisés: tua presença não vai comigo, não nos façais subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Você percebeu a grandeza desses versos? Então veja, olha, Moisés corajosamente procura que o Senhor reverta a sua intenção, dizendo: se o Senhor não for, nós não vamos. É corajoso esse Moisés, né? Se o Senhor não for, nós não vamos. E mais, como é que o pessoal, como é que o povo, como é que o mundo vai saber que nós somos diferentes, separados, com um propósito, se o Senhor não estiver conosco? Como é que o povo vai saber o que nós somos? Porque eu e o povo, nós somos separados. E o mundo só vai saber se o Senhor estiver conosco, tá?
Então veja, Moisés apela ao Senhor aqui justamente de duas maneiras. Ele lembra o Senhor o favor que ele tem aos olhos de Israel, e ele pergunta: como saberemos realmente se encontramos favor aos teus olhos se não vai conosco? Uma pergunta que sugere que o favor do Senhor em relação a Moisés é algo que deveria ser, até certo ponto, conhecido do público. A ideia que Moisés está levantando é: o mundo precisa ver os benefícios do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso povo, para saber quem tu és. Olha que interessante, que é o que Moisés está levantando aqui. O favor do Senhor para com ele deveria ser algo visto. E aí ele pede que Israel desfrute desse mesmo favor e que ele seja reconhecido de todos, tá? Então veja, Moisés prossegue declarando que Israel não será distinto entre todos os povos caso o Senhor retenha a sua presença. Você percebe que esse é um grande mal dos nossos dias, porque nós temos hoje um povo que se diz crente, nós temos igrejas que se dizem servas de Cristo, nós temos um povo que fala sobre o nome de Cristo, mas que Deus não está presente. Qual é o fundamento desse povo? Se Deus não está presente, qual é o fundamento do povo? Agradar o próprio coração, não é assim? Você percebeu que hoje nós estamos tendo um treinamento coaching, é assim que se diz? Isso, para pastores agora, onde as igrejas, os pastores estão dizendo: você é o maior, como é que é? Você é o maior elemento, ou a melhor coisa que Deus fez, assim, e a ideia de levantar a moral daqueles que escutam. Coaching espiritual. A ideia é: quando Deus não está presente, coaching espiritual mesmo, quando Deus não está presente, as pessoas vão trabalhar em prol do povo. Mas perceba que Moisés não está aqui agindo dessa maneira, né? Moisés está tratando a respeito do caráter, da glória de Deus. Então, hoje nós vivemos dias onde Deus não está presente, em muitos lugares, porque não é lá, ele não está sendo adorado lá. Sim. E isso, olha, e todo instante Moisés está tratando o propósito missionário do povo, que é fazer o Senhor conhecido. Eles não querem abrir mão disso. E aí a coisa se reverteu de uma maneira tão terrível, tão violenta, que hoje as pessoas é que são valorizadas, e são conhecidas, e são vistas, e são adoradas. Parece que há uma inversão. Há uma inversão onde Deus está, onde Deus tem que adular o povo para mostrar que o povo tem que ficar na caminhada. E que não é o que acontece aqui, tá? Então veja, o propósito missionário do Senhor aqui para Israel é que Moisés está trazendo à tona. Então, o apelo bem-sucedido de Moisés baseia-se no mesmo fundamento da honra e do caráter de Deus que ele fez lá atrás. O Senhor vai deixar, mas é o seu nome que vai ser envergonhado, porque o Senhor disse que iria conosco, nos salvou para mostrar a sua glória, e agora o Senhor não vai conosco. Não é o povo, é o seu nome. Então é isso que Moisés está fazendo aqui. Então veja, perceba que Moisés não está interessado em desfrutar de uma boa vida com Israel se não incluir a presença do Senhor. E isso indica um desejo de relacionamento e de conhecimento. Este desejo provavelmente está por trás do pedido de Moisés. Senhor, olha o verso 18 aí, leia o verso 18 bem rapidinho. Ele diz tudo
E aí, olha o que diz o verso 18. Alguém leia? Rogo-te que me mostre a tua glória. As razões específicas pela qual Moisés insiste na presença do Senhor em Israel diz respeito aos seus propósitos em relação às nações. Então veja, enquanto a intercessão certamente diz respeito ao destino de Israel, novamente Moisés concentra a questão no compromisso do Senhor de ser conhecido e honrado como Deus. E aí ele diz, nessa perspectiva, mostra-me tua glória. Isso é muito interessante. Por quê? Esse pedido de Moisés, vamos lá. O que você acha desse pedido de Moisés aqui? O que você acha desse pedido de Moisés? Porque os comentaristas, alguns comentaristas, eles vão dizer assim: o pedido de Moisés é egocêntrico, arrogante e impulsionado pela atração do infinito, pela luxúria e pelo conhecimento absoluto. Dentro da conversa toda, a gente não pode assim, pensar que esses comentários estão falando tudo errado. Mas, pelo que a gente pode pensar que é assim: Moisés estava querendo naquela hora uma prova. Eu quero saber se esse povo ainda tem culpa dele. Eu quero saber se eles realmente não fossem. Ele podia até dizer: olha, eu sei que você é eleito, mas o povo ainda tem culpa dele. Eu tenho que continuar aqui, porque é que em número, se eu não me salvo em número, ele vai dizer: esse povo é teu povo eleito mesmo, se eu tenho carregado, eu sou a mãe deles. Isso, se não for, me mate logo, em números. Se não for, me mate logo, eu não quero carregar esse povo, eu não quero sustentar esse povo. Então veja, tem uma lógica nessa palavra do Gabriel, porque é o seguinte: é difícil conciliar essa declaração de Moisés em mostra-me a tua glória, quando ele diz: risca meu nome do teu livro. Não é egoísmo, não é uma questão de, porque lá atrás ele falou: ou o Senhor salva o povo, ou risca meu nome do teu livro. Isso não é ação de um egoísta, isso é a ação de alguém que está pensando no todo, no projeto, que é o que está acontecendo aqui. E também é difícil conciliar egoísmo com a resposta positiva do Senhor, dando a Moisés, pelo menos em parte, o que ele pede. Porque Moisés pede, o pedido de Moisés é que ele revela um desejo de conhecer o Senhor. Mostre-me agora os teus caminhos para que eu te conheça, que é o que Moisés está pedindo. Então veja, se você conciliar esse pedido de Moisés de me mostre a sua glória, mostre-me agora os teus caminhos, com o propósito do livro, você vai entender o que Moisés está pedindo aqui. Moisés está querendo conhecer aquilo que Deus espera que o povo conheça dele. E o interessante, sabe o que é? Que Deus fez isso a Moisés. Você prestou atenção no salmo que nós lemos? Volte lá ao Salmo 103. Salmo 103, versículo 6 e versículo 7. Alguém leia para mim. Manifestou os seus caminhos a Moisés. Moisés não pediu? Moisés: Senhor, mostre-me os teus caminhos. Davi está afirmando que Deus fez isso. Tá? Então veja, dada a preocupação central do livro de Êxodo, o desejo que é o desejo do Senhor ser conhecido, então é inteiramente possível que o pedido de Moisés seja, pelo menos em parte, baseado no desejo de conhecer o Senhor como o Senhor deseja ser conhecido. Como diz um comentarista, o que estava claramente no cerne do pedido de Moisés era o anseio de conhecer a glória do caráter de Deus, do qual fluía a misericórdia que havia acabado de ser prometida. Aí tem algo muito interessante aqui que eu vou falar também já já. Tá? Então veja, ele recebeu, pelo menos em parte, essa questão. Então veja, Moisés está pedindo que o Senhor revele para ele os seus caminhos, mas que caminhos são esses? Olha a redenção, tá? Você precisa olhar para a redenção nesse fato.
Porque os caminhos do Senhor, lembra que nós começamos as petições dizendo que misericórdia e julgamento estão associados, não pode haver perdão sem julgamento, pecado tem que ser punido para que seja exercido misericórdia. Quando o pecado é deixado de lado, isso não é amor, amor é julgamento, é tratar, é cuidar. E aí Moisés está dizendo: Senhor, me mostra os teus caminhos. E Deus vai mostrar, a redenção vai entrar aí em jogo, o que vai ser entendido por Moisés quando você observa a quarta petição. Tá? Olha aí Êxodo novamente 34, verso 6 e verso 7. Você percebe que o teor da conversa de Moisés é extremamente cheia de conteúdo a respeito de um assunto extremamente importante, porque você percebe que ele está o tempo todo dizendo: não destrua, não faça, não mate, tome minha vida, risca meu nome. Só que agora na quarta petição, Moisés faz algo, parece que a mente dele abriu para um assunto que é de extrema relevância para a história. Ele diz, aí ele clama: Deus, olha, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, fidelidade, que guarda gerações, que perdoa a iniquidade, ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade. Aqui está o clímax teológico da sessão. É o cumprimento final de tudo que Moisés buscou para o Senhor, ou buscou no Senhor para Israel. Ele encontrou aqui, porque o Senhor será conhecido como um Deus que exerce justiça e misericórdia. Como é que Deus vai ser conhecido dessa maneira, irmãos? Como é que Deus vai ser conhecido por exercer justiça e misericórdia, para perdoar a iniquidade, mesmo não inocentando o culpado? Quando é que vamos ver isso? Quando é que vamos ver a maior manifestação da misericórdia de Deus, sendo Ele conhecido como Deus perdoador? Na cruz. Moisés pede para que Deus lhe mostre os seus caminhos, e a ideia é: Deus mostrou para Moisés os seus caminhos. Deus mostrou para Moisés como tudo vai acontecer. Deus mostrou para Moisés como o pecado será perdoado, tá? Como um Deus que vai perdoar pecados, não por esquecer, mas por aplicar a pena sobre um substituto melhor do que Moisés. Então, conhecendo o Senhor, conhecendo os seus caminhos, Moisés pode agora apelar para o caráter revelado do Senhor e mais uma vez solicitar o perdão. Olha o verso 9 novamente, do capítulo 34, alguém leia. Senhor, se agora chegaste aos teus olhos, segue-nos mesmo mundo, porque chegou perdoa nossa iniquidade e nosso pecado, toma-nos por tua herança. E toma-nos por tua herança. Esse texto é fantástico, porque você percebe que agora Moisés toma a palavra de Deus e diz assim: sim, Senhor, este povo realmente é de dura serviço, mas o Senhor é Deus perdoador, porque eu vi o que o Senhor vai fazer. Perdoa a iniquidade e agora nos toma como sua herança. Moisés apela para o perdão de Israel. Moisés agora fundamenta o seu apelo na graça, no favor do Senhor. E a resposta do Senhor também é fantástica. Eu vou ler o verso 10 para vocês. Olha o que diz o verso 10. Então disse:
eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Olha que texto, irmãos. O Senhor estabelece aliança com o povo, promete realizar obras jamais vistas, como afirmou um comentarista. Ele diz assim: as maravilhas não terminaram com a passagem pelo mar, pelo contrário, elas foram um antigozo do que ainda vai acontecer. Olha que interessante. Deus havia dito: eu vou mandar vocês para a terra, não vou com vocês, mas vou dar segurança. E o povo disse: assim nós não queremos. Moisés disse: se o Senhor não for, eu não vou. Deus então, Moisés conhece os caminhos do Senhor, entende a ideia do perdão, da justiça, pede ao Senhor que trate com o povo. Deus diz: pois bem, Moisés, vocês verão grandes obras, vocês verão grandes maravilhas que jamais foi vista. E você não pode simplesmente contar essas maravilhas como questões meramente terrenas, porque o povo vai se abençoar da terra. Lembra quantas pessoas tinham que carregar um cacho de uva naquela terra? Eu até brinquei uma vez, falei: se para carregar um cacho de uva serve daquele tanto de gente, imagina uma melancia, como é que não seria o tamanho? Aí você percebe, era uma terra próspera, só que existe algo maior, mais grandioso e do porvir. Porque tudo que aconteceu aqui, a presença de Deus com o povo na terra prometida, nada mais é do que uma antecipação do dia em que nós habitaremos em Canaã celeste, desfrutando da presença do Senhor para todo sempre. E a promessa de prosperidade, de segurança, serão eternas. Deus disse: coisas que vocês nunca viram, vocês verão. Não, é lá. Sim. Sim, foi até o que nós falamos na semana passada. Até usaram a ideia de riscar o meu nome do livro da vida para mostrar que a ideia. Mas a gente entendeu a questão do caráter aqui. Não era em jogo o povo. Moisés está operando. O grande problema nosso e de estudiosos é você pegar o texto fora do contexto, quer seja próximo ou quer seja total, como é o caso do livro. Porque você não pode simplesmente pegar um texto bíblico, ler aquele texto e tirar dali. Você precisa entender, porque na mente do autor sagrado, o Espírito Santo, ao inspirar o autor sagrado, ele colocou aquilo no contexto. Isso aqui tem um fundamento. Isso aqui não é para ser interpretado do nosso bel prazer, do jeito que a gente quer. Precisa ser interpretado diante daquilo que foi proposto pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos entender isso, tá? Então a ideia aqui é justamente essa. O que Deus está prometendo é que coisas grandiosas sim vão ser vistas e vão ser garantidas, não por Moisés, mas pelo Moisés melhor, que é Cristo. O próprio Moisés vai prometer isso: vai vir um profeta maior do que eu. Moisés entendeu, Moisés viu os caminhos do Senhor. Moisés entendeu o que Deus tinha proposto para ele ao contemplar, quando Deus mostrou para ele. Ele disse: vai vir um profeta maior do que eu, a ele vocês devem ouvir. Então nós temos a ideia de que tudo se cumprirá na pessoa de Cristo, que vai ser o grande libertador, e nos levar e garantir que nós vamos para Canaã, onde as promessas são maiores. Então veja, vamos ver se a gente termina aqui. Moisés foi bem sucedido em mover o Senhor da sua intenção declarada de destruir Israel. E entenda, não é a questão, não há variação de mudança em Deus. Deus havia prometido que Israel foi o povo separado.
as petições de Moisés foi trazendo à tona as palavras de Deus. O Senhor disse que faria isso, o Senhor disse que agiria assim, é o seu nome, é a sua glória, é o seu plano que está aqui. Então veja como a coisa vai acontecer. Mostra, justamente. E isso é interessante, que cada vez que Moisés apelou à honra do Senhor, ou à reputação do nome do Senhor, o pedido foi concedido. Mas a única vez que Moisés apelou dessa maneira, ou diferente dessa maneira, apelando por Israel, o seu pedido aparentemente foi negado. Porque a ideia não era Israel, é a glória do Senhor que estava em jogo. Tá? Então, o conteúdo dos apelos de Moisés, baseado na preocupação, foram baseados na preocupação da honra. Por isso, ele foi eficaz. E mais do que isso, né, Moisés aqui tipifica o nosso grande intercessor, como nós falamos aqui na última oportunidade. Ele falhou aqui, ele se mostra pecador, ele não é o intercessor pleno, perfeito, né? O intercessor perfeito será Cristo, que vai interceder por nós. O sacrifício perfeito que Moisés queria fazer e não pôde, Cristo vai fazer por nós. Então, o livro está apontando para o perfeito, para o melhor. Então, nesse paralelo de Moisés e Cristo, foi uma grande simbologia. Moisés não teve entrado na terra, mostrando a imperfeição dele, só pode contemplar de longe uma terra edificada, um paraíso celeste. Isso. E aí o interessante é que Cristo, ele vai entrar no descanso, como diz o autor de Hebreus, ele vai entrar no descanso para garantir que os servos do Senhor entrem no descanso de Deus, diferente de Moisés, que não pôde entrar. Tá? Então nós temos toda esse tipo, mas de maneira perfeita em nosso Redentor. Mas a grande questão para a gente fechar aqui é: Israel arrependeu-se ou não? Há arrependimento de Israel ou não? Porque a gente vê Moisés falando, Moisés fala, intercede, mas e o povo? Sim, justamente, veja, quando a gente olha para, eu disse que eu ia explicar a terceira petição. Na terceira petição, quando o Senhor promete que Israel chegará seguro à terra, que mana leite e mel, mas que ele não irá com eles, a reação do povo foi chorar diante das más notícias e prantear diante da fala de que Deus não iria. E é muito interessante notar, essa reação do povo, e veja por quê. Porque se o coração de Israel estivesse duro e longe de Deus, eles teriam aceitado a proposta. Não era isso? Não seria mais fácil? Deus prometeu uma caminhada segura, a terra que mana leite e mel, indicando que eles teriam uma vida de abundância e prosperidade diante de tudo. Além disso, eles viajariam sem perigo nenhum. Então, a linguagem aqui, a linguagem aqui era de Deus: e se eu for com vocês, eu vou te destruir. Eles poderiam pensar: a gente vai pecar de novo, então é melhor sem ele do que com ele. Porque se olhasse para dias atrás, morreu 3.000 ali, simples, porque eu vou falar também algo sobre isso, porque construiu bezerro. Então, se o coração estivesse duro e longe, era mais fácil aceitar a proposta. Tá? Então veja, apesar desse aparente benefício, Israel toma a declaração da ausência do Senhor como uma palavra desastrosa, como uma má notícia, e lamenta e chora. A implicação aqui é que Israel não está interessado nos dons e nos benefícios, mas sim no próprio Senhor. Israel não se contenta em desfrutar de uma vida abundante na terra, se isso envolver separação de Deus. Porque parece que o povo está entendendo também qual vai ser o seu propósito, que é fazer o nome do Senhor conhecido. Não ia ter fundamento se o Senhor não estivesse com eles.
E perceba algo também muito interessante, tá? Que essa terceira petição, o prantear, o lamentar, essa reação do povo precisa ser visto em paralelo com o texto de Êxodo capítulo 32, verso 1. Quer ver? Lá diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terás sucedido. Veja, aqui nós temos Israel encarregando Arão de produzir um Deus para quê? Olha o texto. Para que o povo pede que Arão faça um ídolo? Para nos conduzir, tá? A ideia dele é: queremos ser conduzidos por alguém, não importa quem seja, porque Moisés, e eles nem prantearam Moisés, você viu lá? Eles nem prantearam, porque Moisés é morto, então a gente precisa de alguém. O texto não registra lamento, não registra luto, mas uma tentativa agressiva de garantir que alguém acompanhe o povo à terra. Só que agora não adianta ser qualquer um. Agora não adianta ser qualquer um. Agora tem que ser Deus, tá? A resposta de Israel aqui, de pranto, demonstra uma mudança de coração. Se antes o bezerro ou qualquer um Deus que fosse criado, agora nenhum serve se não for o Senhor. Ou o Senhor vai conosco, ou isso são más notícias. Israel não está mais contente em ser acompanhado por qualquer pessoa, tá? Então veja, eles entenderam que o que os tornava distintos não era a terra que eles iriam receber, não era a prosperidade da terra ou a segurança diante dos inimigos. O que os tornava distinto de todos os povos da terra era a presença de Deus. Sim. Não haverá diferença. Sozinho. E depois o povo vai se afastar e vai cair no mesmo erro. Saul é a prova disso. Queremos um rei que nos governe como as outras nações. Quando se afasta de Deus, enaltece-se o homem. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Enaltece o homem, queremos ser iguais aos demais. Então, quando se tem Deus, você quer estar próximo, você entende a importância. E algo que fica registrado também dessa mudança é a maneira como eles se comportam, né? Aí lá do verso 7 ao verso 11 a gente não vai ler, mas se você observar, vai dizer que por exemplo, quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Eles perceberam o caráter da santidade, ficavam de costas à porta, olhando de costas até ele entrar na tenda, entendendo a vergonha diante de Deus. Outra questão é, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor, a Yahvé, o libertador, o Deus que vai ser conhecido. Então, como vimos aqui, o povo o coração mudou, e eles entenderam a grandeza daquele que habitava no meio deles nesse momento, tá? Então o povo entendeu o seu chamado e passa a adorar ao Deus que é santo. Então nesse momento nós temos um povo arrependido de seu ato, de sua rebeldia, e que conhece o Senhor como Deus único, e que se mostra agora pronto a cumprir o seu papel de nação santa, de povo separado, para mostrar ao mundo a grandeza do Deus libertador. E isso se aplica a nós, que nós somos o novo Israel, nós somos o povo liberto, e que precisamos mostrar essas grandes maravilhas a respeito da grande libertação maior que foi promovida pelo nosso Redentor. Ele nos libertou do império das trevas
para que nós refletíssemos a sua luz, e precisamos fazer o seu nome conhecido por aquilo que ele fez por nós. E melhor, e quem intercedeu por nós não foi Moisés, foi Cristo, que deu a sua vida para que por meio da igreja, sim, eu até afirmei isso aqui, o nome do Senhor chegou aos confins da terra, chegou a Marabá. O propósito do Senhor se cumpriu o propósito do Senhor. Mas nós, como povo eleito, salvo, redimido, liberto, precisamos fazer o nome do Senhor conhecido, porque quando nós fazemos isso, o nome do Senhor é glorificado, tá? Então é por meio desse Messias, desse novo Moisés, desse Moisés melhor, de Cristo Jesus, Deus pôde revelar ao mundo aquilo que Moisés viu naquele dia, o Deus perdoador. E nós podemos anunciar esse Deus que perdoa pecados, tá? E por meio dele, garantiu que a sua presença não será vista, não será só vista numa tenda, não, nós o veremos face a face na eternidade em Canaã celeste. Então, nós fechamos essa parte da nossa exposição de Êxodo, tá? Entendendo isso, Moisés intercede, ele intercede apelando para a honra do Senhor, a glória do nome do Senhor, mas acima de tudo ele nos mostra o intercessor melhor, que é Cristo, que está à direita de Deus. E hoje, quando nós pecamos e a ira de Deus se revela contra a impiedade humana, ela não cai mais sobre nós, porque nós já fomos julgados no Calvário. Na cruz o Senhor julgou os nossos pecados, e o preço da nossa misericórdia, ou da misericórdia que nós recebemos, caiu sobre o único justo, que foi Cristo. Ele pagou o preço por nós, para que as marcas dos cravos, as marcas em seu corpo, revele o preço que ele pagou para que nós tivéssemos perdão e não fôssemos mais consumidos pela ira de Deus. Louvado seja Deus por Cristo Jesus, porque por meio dele nós temos a certeza do perdão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos fortaleça em nome de Jesus. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por Cristo, nosso Redentor. Hoje nós temos a certeza que és Deus perdoador, Deus misericordioso, Deus longânimo, benigno, que é grande em misericórdia e fidelidade, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado. E nós te louvamos porque a nossa culpa, o nosso pecado, a condenação que era própria de cada um de nós, o inferno, o Senhor tomou sobre si quando pisou nessa terra, intercedeu por nós, pecadores terríveis, miseráveis, que mereciam ser exterminados dessa terra. Mas o Senhor nos perdoou, o Senhor nos salvou, pagou o preço e derramou sobre nós a sua misericórdia, não nos dando aquilo que nós merecíamos. E por meio da graça somos salvos e herdamos por intermédio de Cristo a bênção da salvação. O Senhor nos deu a salvação. Obrigado, Pai. Obrigado porque se fôssemos deixados à nossa própria sorte, seríamos como aquele povo, buscando deuses comuns para nos conduzir, deuses que não existem. Mas hoje, conduzidos pelo Senhor, o Senhor nos apresentou o único e verdadeiro Deus, que liberta, que salva e que transforma, a quem nós devemos seguir, porque Ele é o caminho. E sendo Ele o caminho, nós nele encontramos a verdade e consequentemente a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa certeza de que a sua presença não nos deixará e habitaremos com o Senhor em Canaã para sempre. Muito obrigado, Pai. Essa é a certeza que temos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, que Deus nos ajude.